Olá, pessoal. Estamos aqui então para mais um vídeo. Nesse nós queremos destacar um fato bastante importante que aconteceu agora no final de junho. O Conselho Monetário Nacional alterou a meta de inflação do Brasil para os anos de 2019 e 2020. Relembrando um pouco, a política monetária brasileira é a política de meta de inflação. Então, o Conselho Monetário Nacional fixa um valor para a inflação num determinado ano. Lembrando que a inflação no Brasil, o índice oficial é o IPCA. Então, o Conselho Monetário Nacional fixa um valor, uma meta de valor para a variação do IPCA a cada ano e depois o Banco Central vai executar a política monetária de modo a que aquele valor do IPCA seja atingido, que fique dentro dessa meta estabelecida. Por que isso é importante? A inflação é um item fundamental na análise e na execução dos investimentos, porque qualquer alternativa de investimento tem que, no mínimo, cobrir a inflação. Se a inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda, qualquer investimento tem que, no mínimo, repor essa perda que é imposta ao dinheiro, né, aos recursos, mediante a ocorrência de inflação. Então, a fixação da expectativa da inflação para os anos de 2019 e 2020 ficou respectivamente em 4,25% e 4% para 2020. A expressão que os economistas usam para essa atitude é a ancoragem das expectativas. Isso vai estar aparecendo em toda a literatura específica que trata desse assunto. O que é ancoragem das expectativas? Ancoragem é um termo trazido da navegação, e essa expressão quer dizer exatamente isso. Assim como a âncora serve para fixar o navio num determinado lugar, quando o Conselho Monetário Nacional fixa a meta de inflação, é exatamente para ancorar as expectativas dos agentes econômicos atuantes no mercado. Então, todos os agentes econômicos passam a considerar, passam a fazer as suas contas e as suas análises de investimentos, do lançamento, da definição de produtos de investimentos, considerando a inflação que é a meta e que vai ser aquela que vai ser obtida pelo Banco Central através da execução da política monetária. Dentre esses agentes de mercado que nós citamos, então nós temos as instituições financeiras, os profissionais, as seguradoras, os fundos de investimentos, os regimes próprios de previdência, as fundações, enfim, os investidores estrangeiros. Todos esses agentes de mercado trabalham com esse valor da inflação para os anos subsequentes. No caso específico dos RPPS, também é um valor extremamente importante por causa de dois aspectos. Um é esse que nós acabamos de mencionar. Sempre que agora os gestores de RPPS forem analisar uma alternativa de investimento, ou mesmo aquelas instituições que oferecem produtos de investimentos aos RPPS ou aos demais investidores, tem que ser alternativas de investimentos que cubram, no mínimo, essa inflação que é esperada, que já está definida desde agora, em 2017, até 2020. Então isso já passa a ser fundamental em toda a análise de investimentos, dos investimentos que futuramente vão ser oferecidos para vocês. E como nós sabemos, eles têm médio e longo prazo, então eles chegam até esses prazos em que a inflação já está definida, né? Já está como uma meta a ser atingida nos próximos anos. Por outro lado também, ainda falando no caso especificamente dos RPPS, ela serve para a meta atuarial, né? A meta atuarial dos RPPS é a variação da inflação mais 6%, na grande maioria dos casos. Então, já saber de antemão quanto será a meta de inflação para 2018, 19 e 20, ajuda a fazer uma política de médio e de um certo médio prazo com relação a quanto os ativos terão que render para, no mínimo, igualar ou superar a meta atuarial, né, que vai ser exatamente 4,5%, 4,25% e 4% para 2018, 2019 e 2020, mais 6%. Então já está aí mais ou menos dado o tamanho do salto, do rendimento que os
investimentos dos RPPS terão de ter nesses anos para que seja atingido o equilíbrio atuarial e financeiro que a legislação tanto determina. Então esse foi um fato bastante importante, ele tem que ser considerado em todas as análises de investimentos. A nossa trabalho agora também é acompanhar a execução da política monetária pelo Banco Central, visando o cumprimento dessa meta, que ele execute uma política monetária que faça com que essa meta seja atingida, seja alcançada. Em todos esses anos vindouros, a margem em torno desse valor é de 1,5%, quer dizer, ela tem aí uma margem de tolerância, né, de 1,5% para cima ou para baixo, em torno desses valores, repetindo, 4,5% para 2018, 4,25% para 2019 e 4% para 2020. Bom, pessoal, esse é um fato, então, bastante importante e que merece a atenção de todos vocês, investidores. Até o próximo vídeo.